As vinhas demoníacas do inferno foram finalmente suprimidas pela primeira vez. A horda de bestas do reino do Espírito verdadeiro esmagou e passou por cima das vinhas. As ondas de vinhas demoníacas do inferno rapidamente mostraram sinais de estagnação. Eles finalmente se estabilizaram. O espírito parcial da Santa Púrpura soltou um suspiro. Nesse momento crítico, o olho espiritual de Deus de Zhaofeng conseguiu reverter a situação. Controlar centenas de bestas do reino do Espírito verdadeiro era algo que domadores de bestas comuns nem sequer conseguiam imaginar. No ar acima da montanha, mesmo que ele já os dominasse antes, um mero Lorde verdadeiro não consegue controlar facilmente 400 ou 500 bestas do reino do Espírito verdadeiro. A paisagem dentro da imagem fantasmagórica fez com que as expressões dos 3 especialistas congelassem. Obviamente, eles jamais imaginariam que as vinhas demoníacas do inferno seriam pisoteadas por uma quantidade esmagadora de bestas. A semente da videira demoníaca do inferno não ficou ali por muito tempo, então seu poder não despertou completamente. Além disso, ela foi morta antes de crescer totalmente. A tia deusa Lua Santa murmurou enquanto observavam tudo dentro da imagem. Os números podem ser úteis em algumas situações. O jovem de cabelos azuis observava do céu enquanto controlava a horda de bestas. O mais incrível era que essas criaturas estavam divididas em grupos e se apoiavam mutuamente. Algumas criaturas eram especializadas em cavar túneis e destruíam as raízes das trepadeiras. Criaturas voadoras eram responsáveis por resgatar as criaturas que ficavam presas nas trepadeiras. Essas cenas deixaram os especialistas das 3 seitas boquiabertos. Que controle! A linhagem ocular desse pirralho não é nada simples. O esqueleto dourado suspirou. Há alguns anos, Zhaofeng demonstrou técnicas especiais de linhagem sanguínea ocular e habilidades de energia mental ao lutar contra os discípulos das 3 seitas. Desta vez, Zhaofeng mostrou mais uma vez ao mundo o poder do seu olho espiritual de Deus. Os 3 especialistas do reino do Deus do vazio tiveram que admitir que era difícil encontrar uma linhagem sanguínea ocular como essa, mesmo entre as 3 seitas. Dentro do misterioso desfiladeiro, durante a luta contra as vinhas demoníacas, o exército de bestas sofreu algumas perdas, mas Zhaofeng não se preocupou, pois havia um grande número de bestas nas ruínas da Santa Púrpura. Mesmo que ele não sacrificasse nenhuma, essas bestas lutariam entre si. Zhaofeng, nada mal. A voz do espírito parcial da Santa Púrpura soou. Humano, agradeço-te mais uma vez. A árvore imponente Yao disse. Por estar no centro do misterioso cânion, a árvore imponente Yao foi a primeira a ser atacada pelas vinhas demoníacas do inferno. O crescimento descontrolado das trepadeiras colocou a árvore imponente Yao em risco de desastre. Zhaofeng permanecia inexpressivo enquanto flutuava no ar. Será que as 3 seitas desistiriam tão facilmente? Zhaofeng achava que não. As ruínas da Santa Púrpura continham itens que fariam os olhos de qualquer membro de seita de 2 estrelas ficarem vermelhos. Acima da montanha, as vinhas demoníacas do inferno são o primeiro passo do nosso plano. Se falharem, o plano será afetado. A tia deusa Lua Santa falou baixinho. Ela havia se tornado a líder da força de ataque, e os outros 2 reis do reino dos deuses do vazio recorriam a ela em busca de decisões. A matriz de divisão espacial foi preparado, mas, por enquanto, só pode enviar itens pequenos. O risco será alto se enviarmos pessoas para o reino do Espírito verdadeiro. Uma voz soou do outro lado da montanha. Uma misteriosa formação prateada e fria surgiu no ar, sustentada por dezenas de mestres de formação. Os 3 na frente eram todos grão-mestres de formação, e um jovem de olhos prateados no meio era quem falava. Os mestres de formação de conjuntos, e até mesmo os outros 2 grandes mestres de formação de conjuntos, olharam para o jovem de olhos prateados com respeito. Grão-mestre Yinkong, espero que consiga estabilizar a matriz de divisão espacial o mais rápido possível, mas agora, por favor, poderia enviar algumas gotas de força vital da origem. A tia deusa Lua Santa falou. Até mesmo os 3 reis do reino dos deuses do vazio trataram com respeito esse homem de olhos prateados. Ele era o grão-mestre Yinkong, um dos 4 grão-mestres das ilhas Tianlu, e especialista em matrizes espaciais. Além disso, dizia-se que esse grão-mestre Yinkong possuía uma poderosa linhagem sanguínea ocular aparentemente relacionada ao espaço. Força vital de origem. O grão-mestre Yinkong ficou ligeiramente surpreso. A força vital original era semelhante ao elixir da vida, mas a diferença era que a primeira continha força vital ilimitada. Dizem as lendas que uma única gota poderia transformar terra seca e morta num raio de 160 quilômetros em um campo fértil e vivo, capaz de fornecer energia vital por 1000 anos. Com isso, é possível perceber o quão aterradora uma gota de força vital da origem pode ser. E atualmente, a tia deusa Lua Santa queria enviar essas gotas de força vital da origem para as ruínas da Santa Púrpura para apoiar as vinhas demoníacas do inferno. Ao pensar nisso, o coração do grão-mestre Yinkong estremeceu.
Uma vez que a videira demoníaca do inferno absorvesse a força vital original, o resultado seria inimaginável. Santa deusa tia Lua, você está realmente ousando gastar tanto. Uma única gota de força vital da origem é rara até mesmo nas terras sagradas. O senhor demoníaco envolto em névoa negra não pôde deixar de dizer: envie uma gota de cada vez, senão será um desperdício. Disse a tia deusa Lua Santa. No misterioso desfiladeiro, as vinhas demoníacas do inferno estavam perdendo força e haviam se retraído para um raio de apenas 1 quilômetro. Se isso continuasse, as vinhas logo seriam completamente destruídas. O líder da divisão esquelética soltou um suspiro. Controlar a matriz amaldiçoada do cadáver fantasma havia se tornado mais fácil. Neste exato momento, o olho espiritual de Zhaofeng pareceu pressentir algo quando uma fonte aterradora de força vital surgiu no meio das vinhas. Naquele instante, o olho espiritual de Deus de Zhaofeng captou vestígios de movimento espacial. Zhaofeng, cuidado! Essa é uma gota de força vital original, e ela contém uma enorme fonte de energia vital que ajudará as vinhas a crescerem. O espírito parcial da Santa Púrpura entrou em pânico. Assim que ela terminou de falar, as vinhas demoníacas do inferno, que estavam à beira da derrota, expandiram-se repentinamente como uma maré. Num piscar de olhos, o raio das trepadeiras expandiu-se rapidamente para 2 ou 3 quilômetros e continuou a crescer. Essa cena fez Zhaofeng e o líder da divisão esquelética pularem de susto. Parem-nos! Zhaofeng e o líder da divisão esquelética entraram em ação. O primeiro controlava o exército de bestas, enquanto o segundo controlava a matriz amaldiçoada do cadáver fantasma. Uma aura caótica e sedenta de sangue surgiu repentinamente no meio do oceano de vinhas, como se uma existência poderosa tivesse despertado. Rei das vinhas demoníacas do inferno. Um monstro feito de centenas de cipós verde escuros tinha a forma de uma lula com centenas de tentáculos, o mais longo deles atingindo 30 ou 40 metros. O tamanho do rei videira demoníaca do inferno que acabará de se formar já era quase tão grande quanto a árvore imponente Yao. Zhaofeng e o líder da divisão esquelética ouviram o aviso do espírito parcial da Santa Púrpura. Sob a influência da força vital original, as vinhas demoníacas não apenas se expandiriam rapidamente, como também um rei das vinhas se formaria em seu núcleo. Mate as trepadeiras antes que essa coisa cresça completamente. Quando atingir a força de um soberano, será problemática. O espírito parcial da Santa Púrpura disse rapidamente. Nesse momento, o rei videira demoníaco do inferno era comparável a um reino do núcleo da origem em estágio intermediário, mas sua força vital estava quase no nível da árvore imponente Yao. As bestas que Zhaofeng controlava tinham seu sangue sugado instantaneamente pelas vinhas grossas assim que se aproximavam. Em vez de ficarem feridas, sua força aumentava. Isso não vai funcionar. As criaturas que não atingiram o nível intermediário do reino do núcleo da origem servirão apenas como adubo. O líder da divisão esquelética entrou em pânico. O alcance da matriz amaldiçoada do cadáver fantasma era muito grande, então não conseguia ameaçar o rei demoníaco da vinha infernal. Acima das montanhas, a imagem finalmente alegrou os 3 reis magos. É realmente digno de ser a força vital da origem. Apenas uma gota pode mudar o rumo da batalha. Se enviarmos mais algumas, o rei das vinhas não alcançaria o nível de um soberano. O esqueleto dourado riu. O exército de bestas daquele pirralho está ajudando as vinhas a crescerem agora. O senhor demoníaco regozijou-se. Na imagem, o exército de bestas de Zhaofeng só conseguia lidar com as vinhas demoníacas externas, sem conseguir se aproximar do rei das vinhas. Contanto que o rei da videira alcance o nível de soberano, o resultado estará decidido. Mesmo outros soberanos teriam que recuar diante disso. A tia deusa Lua Santa sorriu. Seus olhos se voltaram para o grão-mestre Yin Kong e ela lhe disse para se preparar para enviar outra gota. O que aquele pirralho está fazendo? Exclamações ecoaram dos espectadores. Pelo menos uma centena de bestas investiu repentinamente contra a matriz amaldiçoada do cadáver fantasma. Zhaofeng, você. O líder da divisão esquelética deu um pulo de susto com as ações de Zhaofeng, mas permaneceu impassível e enviou mais 100 homens. Após serem lançadas, as bestas não se moveram. Deixaram que o ar da morte corroesse seus corpos antes de finalmente se transformarem em poças de sangue. O poder da matriz amaldiçoada do cadáver fantasma dobrou repentinamente. Uma onda de vinha se transformou em um líquido sujo e em decomposição. Em vez de dá-los de alimento ao rei das vinhas, é melhor entregá-los à formação. Líder da divisão esquelética, mate as bestas e aumente o alcance da formação.